Olá, professores e professoras das turmas de ACDA, tudo bem com vocês? Aqui o Peck Wilkins. E aqui é o PEC Carlos Rogério. eh, Nós aqui somos da diretoria de ensino, né, da região de Presidente Prudente, e viemos aí falar um negócio muito importante para vocês, né, algo de extrema importância para as turmas de ACDAs, né, Wilkins? Isso. Quem já tem turma de ACDA aí, né, remanescente dos anos anteriores, já conhece esse procedimento, mas também temos novas turmas, novos professores, que é importante, né, a gente estar informando, né, e também formando em relação a esse momento. Exatamente. Então, sem mais delongas, né, a gente promete ser um vídeo rápido, e objetivo, porém bem objetivo. Então, nós vamos falar sobre os relatórios anuais, né, das turmas de ECDAs. Relatórios esses importantíssimos para a continuidade ou para o fechamento das turmas de ECDA, né? Então, veio uma notícia, nós estávamos aguardando, eu e o Vinícius, né, o Wilkins aqui, nós estávamos aguardando. Deixa eu compartilhar com vocês enquanto isso. É, Veio uma notícia no boletim, né? Tá vendo aí, Wilkins? Sim, boletim número 39. O boletim número 39, né, da semana passada. Só fazendo um adendo, eu e o Wilkins já enviamos esse boletim para as escolas via e-mail, né, do gabinete na sexta-feira, né, Wilkins, no dia que chegou o boletim, né? Isso. Na sexta-feira à tarde, as escolas, né, a equipe gestora, o diretor, né, já Uhum. está sabendo dessa notícia. Isso. Então, aí nós temos aqui algumas informações importantes, e aí no comunicado externo conjunto da subsecretaria, né, da COPED, a gente tem no número 10 aí um relatório consolidado das turmas de ACDA, tá? Então, quem são os interessados desse comunicado? Então, são os dirigentes, né, regionais de ensino, os coordenadores, os SECs, né, no caso aqui é o Júlio, os PECs, né? E também os diretores e os professores que estão envolvidos aí com a CDA. Tá? Nesse comunicado, ele traz aí o modelo, né, para nós de relatório que é para ser feito, e esse aí precisa ser separado, né? Quem tem a CDA de arte e educação física, né? São dois modelos diferentes, distintos uns dos outros, e além desses modelos, eles trazem aí os prazos, tanto para a escola quanto para a diretoria de ensino, para poder consolidar, né, subir esses consolidados, esses relatórios para a sede, tá? Então, o que que traz aí, né? No início, então, ele, de acordo com o que determina aí a resolução 115, né, e a resolução 66, e com vistas também ao processo de atribuição de aulas, e a gente não vai falar de atribuição, né, Wilkins, aqui, que atribuição Isso. nesse exato momento que a gente está gravando o vídeo hoje, dia 15/10, inclusive, parabéns aí pelo Dia dos Professores. Parabéns, pessoal. E nós não vamos entrar nessa questão, porque está sendo refeita aí alguns pormenores da atribuição. Mas a gente vai trazer então aí, vai falar um pouquinho desse relatório, tá? Isso. É, Wilkes, quer falar um pouco das datas aí que foram estabelecidas, principalmente para a escola? Sim, vamos sim. Então, professores, os seguintes prazos, né, que nós temos aí, desde os prazos da escola, né, das escolas até o nosso aqui na diretoria. Então, até o dia 22/10, né, os professores devem preencher e entregar os relatórios para a direção da escola, acompanhada da lista atualizada de cada turma, expedidas pela sede. Essa lista vocês solicitem, tá? Ao secretário, ao GOI da escola, né, a GOI, para que eles forneçam para vocês essa lista atualizada, tá bom? E vocês preenchem esse relatório, façam de acordo com o modelo que a gente vai estar enviando também, que já foi, né? Mas podemos enviar a vocês, contendo os apontamentos de quais alunos vão permanecer nas turmas caso elas sejam mantidas, né, para 2025, para efeito de matrícula. Então, até dia 22/10 acontece esse processo. Depois, na semana seguinte, né, na continuidade,
a gestão escolar reúne o conselho de escola, né, onde eles vão analisar os relatórios, né, de cada turma e manifestar em ata, ok? Manifestar em ata sobre a manutenção ou interrupção de cada turma, inclusive turmas existentes que eventualmente não possuem relatórios, tá? Então, depois de apresentados os relatórios pelo professor, né, a gestão escolar, é convocado o conselho de escola onde ele é registrado em ata aí a manutenção ou interrupção de cada turma. Existe aqui, Will, quis fazer um adendo, para o pessoal não confundir. Para cada turma é necessário um relatório, não é? Isso, isso. Isso, é um relatório, cada relatório por turma. Porém, a ata do conselho pode ser uma só, aprovando ou reprovando todos os Isso, relatórios. isso. Ela pode estar lá na ata específico, né? Futsal, infantil, mirim. Teatro, é, Isso, pode ser, né? Enfim, né? Tanto faz, né? isso. Porém, o relatório é por turma, mas a ata é uma só, pode Da contemplar reunião, todas os relatórios, né? certo? E depois que então o processo, o fluxo o professor faz esses relatórios, coleta esses dados, faz uns, né, preenche esse relatório, apresenta para a direção da escola, aí a direção escolar convoca o conselho analisa esses relatórios, aprova ou não, fecha a turma, mantém turma. E aí, depois disso, o que que acontece? Que a Isso. escola precisa fazer? Então, a parte final da escola é o seguinte: até dia 31 de outubro, 31 do 10, tá? A escola deverá entregar uma cópia do conjunto dos relatórios de ACDA, um por turma, e a cópia da ata do conselho. E o processo, né, o fluxo será através do SEI, né, do Sistema Eletrônico de Informação, onde a gente também já disponibilizou o endereço, tá, que é do núcleo pedagógico. Então a escola envia essa documentação para nós via SEI. Isso. A gente também enviou no e-mail que foi para as escolas, tem lá especificando, né, todo esse trâmite, né? Isso, isso. Pode criar ali um processo, pode criar um processo único, né? E nesse processo subir todos os relatórios e a ata do conselho. E além disso, os professores, né, professores, a escola no caso, cria lá, né, depois que criou o processo, encaminha esse processo aí para o núcleo pedagógico, SEDUC, NPE, PPR. Na Isso, dúvida isso. também pode falar comigo, com você, né, Wilkins, aqui, que a gente dá um alô, como que faz esse processo. Dá uma Isso. ajuda aí. Deixamos nosso e-mail, nosso contato lá no e-mail que foi para a escola, mas estamos à disposição, de quem tiver dúvida, quem precisar pode contar com a gente. É, é importante que as escolas mantenham esse fluxo, né, dentro desse cronograma estabelecido pela SEDUC, porque nós aqui também da diretoria de ensino, após o recebimento dessas turmas, nós precisamos avaliar tudo isso, e depois a gente precisa cadastrar essas turmas, no portal da Secretaria da Educação, né? Então tem aí, e nós temos uma data curta para isso, né? Sim, Às vezes o professor observa só para dentro da sua escola, né, e acha, mas são duas, três turmas de ACDA. Porém, nós temos, acho que são mais de 32, 33 turmas de ACDA no total, e a gente precisa cadastrar uma a uma, né, dentro da sede. Então, é interessante que vocês se atentem a esses prazos, tá? Isso é muito importante. isso mesmo. É, Algo mais a acrescentar, Carlos? Acho que não, acho que só relembrando então as datas, né? O professor faz o relatório até o dia 22, né? Coleta esses dados e faz esse relatório, envia aí para a gestão escolar, né? Que vai convocar o conselho de escola para analisar esses relatórios, né? Para ver se aprova ou não, se dá continuidade ou não. Passado esse momento, junta-se esses relatórios, né? A lista das turmas, né? Conforme tá previsto aí, né? Isso. É, né, que está falando aqui, né? Entrega a cópia do conjunto de relatório, né? E a Uhum. cópia da ata, e aí envia para a gente via SEI, tá?
esse é um processo que precisa acontecer o mais rápido que vocês conseguirem. Se vocês conseguirem antes da data, não tem problema, né? Isso, verdade, não Pode, tem pode, problema. pode, pode ir adiantando, tá bom? Só lembrando que esse processo ele é anual, então as turmas novas, os professores novos com a CDA, já se acostumem, né? Já se acostumem a esse processo, esse fluxo que acontece todo final de ano. Tá bom, pessoal? Isso mesmo, ele é anual, né? Acontece e se faz necessário, né? Para que as turmas mantenham ou sejam fechadas. Deixa eu passar então aqui. Vamos dar uma olhada no relatório, o Wilkins, de Vamos, educação vamos, física, rapidinho. vamos repassar ele. Mudou aí a tela para você aí? Aparece ela? Mudou, Relatório? perfeito, perfeito. Tá, deixa eu só aumentar aqui. É, ficar um pouquinho maior para leitura. Bom, é, esse arquivo a gente enviou no e-mail, mas também ele está presente aqui no relatório. Eu vou ter aqui no boletim. Eu vou ter aqui para o boletim. Se você clicar aqui no anexo, ó, ele vai abrir. é, Ele vai abrir aqui um modelo. Pode ver que ele vai estar lá dentro do modelo, tá? Isso, Então, mas nós também enviamos via e-mail para as escolas, tá? Bom, o relatório ele inicia, né, com essa questão das instruções, né, como deve fazer. Aí tem um reforço aqui das datas e tudo mais, né, como que deve fazer e tudo mais, tá? Então ele explica, né? é, Até da questão de alto rendimento. E se alguém tiver com dúvida, nós não temos a CDA, né, Wilkins, de alto rendimento na nossa diretoria de ensino, tá? Então, se alguém ainda ficar com dúvida, não sabe se a CDA é de alto rendimento ou não, nós não temos as CDAs de alto rendimento aqui na diretoria de ensino de Presidente Prudente. isso. São as comuns, né? Vamos se dizer assim. Alto rendimento Isso. não temos. Então, tanto é porque tem uma parte do relatório que fala isso, né? A gente vai ver Isso, essa questão. Bom, aqui vem toda a identificação, né, da escola, do professor, da turma, o horário de funcionamento, o número de aulas previstas no ano, né, de aulas previstas e o número de aulas dadas que foram, né, foram realizadas até a presente data, né. Então, é importante que eles colocarem em vermelho aqui. Isso é interessante que eles já colocam a data prévia aí, né. isso, Então, o 1.5 ele fala até dia 17 do 12, quantas aulas previstas foram, né, para o ano para essa CDA? E até isso, dia 30 do 9, quantas aulas foram dadas de fato, né? O número de alunos, o início, né, e depois como que está hoje, né? A média de frequência dos alunos. Esse relatório aqui é de educação física, né? O de arte é isso, bem parecido, mas tem algumas coisas diferentes, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a média de frequência dos alunos, né? Então, o professor precisa fazer aí uma continha, né? Para ver se deu acima de 85, de 50 a 74, enfim, tá? Muito cuidado com esse preenchimento. De repente, o professor faz uma conta errada ali e vai preencher a menos, tá? É importante sempre estar ali acima de 75, né, Will? Que isso é o que traz a resolução, né? isso. A turma, para ela ser mantida, né, é necessário que tenha essa porcentagem. Bom. É, Aí ele pergunta se a turma é remanescente de 2023 ou se ela foi atribuída no início, né, de 2024. E aí pode considerar início, né, o primeiro semestre, né? Vamos colocar assim, né, Wilkins? Isso, Vamos colocar, desculpa, vamos colocar 2023 digamos que era a turma que já existia. E já existia. 2024 É a é, atribuição inicial, né? inicial. Aí coloca então quem começou esse ano vai colocar não, né? Isso, as turmas abertas neste ano, no meio, eu acho que tem uma questão na sequência que fala Uhum. sobre isso. Então, responde aqui como não. Tá. Então, por exemplo, com relação à sua atribuição, essa turma é remanescente de 2023 e foi atribuída no início do ano letivo de 2024? Se é uma turma que iniciou esse ano, você vai colocar não. Se foi uma turma que já vem aí do ano passado, você coloca sim. Isso.
Em caso positivo, mencionar a data ou a semana da atribuição. Isso aí você tem que pegar lá com o pessoal da secretaria, né? Da sua escola. Isso. Aí, em caso negativo, mencionar as datas da homologação da turma. A data da homologação da turma também consegue na sede, né, Wilkins? Consegue na sede, tá? Consegue na sede, mas em qualquer dúvida, vocês podem também pedir para o pessoal da secretaria da sua escola para essas informações que eles coletam para vocês rapidinho. Aí, No... pode falar. Não, não. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Pode. Então, é interessante, então, colocar se houve reorganização dessa turma, né? Se teve aí alunos que saíram, aí novos alunos que entraram, questão de horário, se foi mudado, toda essa questão de Transferência de aluno, né? transferência de alunos, tudo isso é interessante mencionar, né? É, e aí, se tiver mais de uma data de negócio de reorganização, por exemplo, se a turma foi reorganizada mais de uma vez ao longo do ano, como que a gente pode fazer nesse caso? Pode acrescentar, né? Pode colocar aí primeiro reorganização no 3.1.1 lá. Se houve essa Sim, reorganização, mencionar a data. Então você pode colocar aí, se teve mais de uma organização, você põe mais de uma data, tá? Se isso. não, fica só uma mesmo, tá bom? O número de alunos que foram substituídos, né, por ocasião da reorganização, isso é muito importante. É, Aqui, no ponto 4 aqui, ele coloca se houve a participação desses alunos, né, nessa turma nos jogos escolares, né? Então você Isso. pode colocar. Lembrando que é obrigatório, Wilkins, a turma de ACDA, que não é de alto rendimento, participar do GESP? Não, Carlos, não é obrigatório, né? É uma grande recomendação, é um dos objetivos, né? Geralmente quando faz a abertura da turma, porém não é obrigatório. Porém, se for de alto rendimento, aí sim, é obrigatório. Mas aqui nós não temos. Tá, então vem essa informação, se participou, em qual categoria participou. E aí, se em caso negativo, é interessante descrever aí o motivo, né? Porque não participou. Às vezes a turma não estava preparada, não conseguiu transporte, os pais não autorizaram, enfim, tem N motivos aí que o professor pode justificar, né? Isso. Então é interessante colocar essa justificativa bem clara. Teve outras competições, eventos que os alunos dessa turma participaram? E aí é interessante vocês colocarem se teve algum evento interno na escola, ou às vezes teve Amistosos. amistosos, né, entre escolas ou entre outros grupos. É interessante colocar toda a movimentação que houve, né, com essas turmas aí durante o ano de 2024. Os avanços, né? Então é interessante vocês colocarem esses avanços. Eles estão muito ligados à avaliação, né? Quando a gente fala lá no plano, né? Como que o professor vai avaliar se a turma está indo bem, se não está, se está dando tudo certo. Tudo isso o bom professor agora chegou a hora de colocar, né? No campo 5 aí todos esses Isso. resultados, as produções, o aproveitamento, se a turma teve apresentações, se não teve, se teve jogos amistosos, né? Como que foi? Isso. Essa turma melhorou? Como que tá, né? Se participou do GESP, qual foi o resultado que conseguiu, né? Como a CDA não tem uma avaliação, né, vamos dizer, não tem nota de 0 a 10, aqui é o momento onde o professor pode destacar os avanços da turma, né? Melhora até na questão disciplinar dos estudantes, os jogos escolares, onde que teve avanço ali da turma. Isso aqui é o local para isso, né? As dificuldades que o professor teve em relação à turma, então o professor pode acrescentar aí, por exemplo, o horário não era condizente, às vezes a falta de material, né, o engajamento dos estudantes, os pais não autorizavam, enfim, coisas desse tipo também, né? E outras dificuldades que vocês acham pertinentes colocarem aí nesse relatório. Isso.
E aqui a gente vem aí as sugestões de encaminhamentos para 2025, né? Então, alguma proposta, caso vocês queiram anexar aí em relação a essa turma, para o ano de 2025, vocês podem colocar, tá? Aqui do 8 em diante é para turma de alto rendimento. Então, vocês não precisam aí Responder. responder e tudo mais, tá bom? Aqui no 9, é, algumas observações finais, caso vocês queiram colocar, né? Algumas considerações e tal. E a data do preenchimento e as assinaturas dos responsáveis, dos gestores aí da escola, tá? Isso, o professor, o coordenador e o diretor, no caso. Isso aí é muito importante aí para vocês preencherem, tá? Bom, basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha no de arte, rapidinho, antes da gente Sim, fazer aí. O professor de educação física, não saiam do vídeo, a gente dar um recadinho no final para vocês, tá? Aqui o de arte é bem rapidinho também. Não muda muito da educação física, né? Tem aí algumas instruções, né, iguais praticamente lá. A gente traz aí a identificação da turma, número de aulas previstas no ano, tá? O número de estudantes no início e agora, né? A média de frequência, então é mais ou menos igual, tá? Se teve reorganização ou não da turma, né? O número de estudantes que foram reorganizados. Aqui vem uma diferença, por exemplo, no 3, campus 3, nós temos aí para o professor descrever resumidamente as atividades. Então é interessante colocar vamos supor, se é teatro, os ensaios que tiveram, os textos que foram lidos, se foi desenvolvido uma apresentação de teatro, baseada em qual obra, enfim, descrever rapidamente o que foi realizado dentro dessas turmas, né? Não precisa ser rico ter riqueza de detalhes nem nada, tá? Mas bem resumidamente mesmo, o tipo de atividade, leitura dinâmica, leitura dramática, enfim, estou dando exemplos aqui, né? Mas é, pegar então um descritivo aí rápido, resumido dessas atividades, tá? Algum encaminhamento, caso precise, para essa turma, né? Na ponto 4 você pode colocar. E se houve um acompanhamento efetivo da gestão escolar e do PEC de arte da diretoria de ensino para as turmas de ACDA, né? Esse acompanhamento favoreceu o trabalho, sim ou não? Então, vocês podem colocar aí se houve aí um acompanhamento efetivo da gestão escolar, né? Se a diretoria de ensino deu apoio para vocês, se esclareceu, né, todas as situações, lembrando que a gente realiza um trabalho de apoio, né, para vocês dentro das atividades, né? Mesmo a gente não estando aí na escola com vocês, mas nós PECs aqui estamos dando todo o suporte necessário sempre quando é preciso, tanto para a criação da CDA como para a manutenção. Eu e o Wilkins temos visitado, né, Wilkins, algumas isso, ACDAs, né, sim. principalmente as ACDAs novas, então a gente sempre escolhe uma turma para visitar. Então, é interessante vocês lembrarem também dessa situação, né? Que o apoio também não é sempre ali, junto, só assistindo a aula de vocês, fazendo apoio presencial. Esse, por exemplo, movimento que nós estamos fazendo agora é um acompanhamento, uma Ma- ajuda, é um apoio que a Isso, gente dá para os professores. Uma observação final, né? E aí depois vem a data do preenchimento, o nome do professor, tudo mais, coordenação e tal. O que a gente queria colocar aqui, né, Wilkins? Eu acho que por en- a questão do relatório aqui, por fim, acabou, né? Acredito que isso. nós não temos muito o que acrescentar. Eu vou até parar de compartilhar aqui. É, A intenção, tanto minha quanto do Wilkins, era ter feito uma OT, que nem nós fizemos o ano passado, para os professores, Presencial, né? presencial, com todo mundo vindo aqui na diretoria de ensino e fazendo, já começando os seus relatórios.
Porém, as datas estão muito curtas e vale lembrar que agora vocês estão em períodos de jogos, né? E isso impossibilita a gente de fazer uma OT, né? Parar os jogos para fazer a OT nesse sentido, né, Wilkins? Isso, nosso calendário ele está curto, tendo em vista que temos Provão Paulista, Prova Ouro de Saresp, né, outras demandas dentro da escola que também possibilitaria. Então, ficou inviável, né, de realizarmos essa OT presencial. Isso. Então, o ano passado a gente conseguiu garantir esse espaço. Esse ano, infelizmente, não foi possível, até mesmo porque o tempo era muito curto. A gente esperava esse relatório um pouquinho mais para frente, né, mais para o final de novembro, mas ele chegou com uma data bem curta, com prazo bem curto aí para a gente cumprir, né? Isso aí. Bom, acho que esse daí a gente deixa aqui para vocês o nosso agradecimento pela atenção e colocamos aí à disposição que vocês precisarem, né, para poder fazer preencher esse relatório. Qualquer dúvida pode contar com a gente. Isso, qualquer dúvida, a gente sabe que tem as CDAs novas, turmas que foram, né, abertas agora em 2024. Isso foi muito importante, um ganho muito grande para os nossos estudantes. E que se tiver alguma dúvida, algo que a gente possa, contribuir, estaremos à disposição. Isso, esse vídeo também a gente vai disponibilizar aí no YouTube para todo mundo, né, Wilkins? E junto com esse vídeo, na descrição, a gente vai deixar ali os links para o pessoal acessar tanto o boletim quanto os relatórios, né? Isso, vamos deixar tudo simplificado para quem quiser e puder, né? Se não tiver em mãos, já clica ali e já vai ter disponível. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.